Olá para você que acompanha a Gazeta do Povo pelo nosso site, pelo nosso aplicativo, pelas redes sociais ou então aqui no nosso canal no YouTube. Seja muito bem-vindo, começa agora mais um Sem Rodeios, o seu programa diário de jornalismo independente. Se você está no YouTube, não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda muito a gente. Compartilhe também o link do programa com seus amigos e familiares para que eles também possam participar aqui do programa. Deixe o seu comentário ali no nosso chat, a gente vai acompanhando as mensagens de vocês ao longo do programa. Não deixe de se inscrever no canal da Gazeta do Povo no YouTube. E claro, se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, não perca a chance de se tornar assinante com 70% de desconto. Você vai pagar só R$ 8,25 por mês durante um ano, então é um preço excelente para você ter acesso a todos os conteúdos do nosso site. Tem coisa lá que é exclusiva só para assinante da Gazeta do Povo, então não deixe de se tornar um assinante você também. Assim você também apoia programas como esse aqui, toda a nossa programação ao vivo a partir das 7 da manhã no YouTube. Tudo isso só é possível graças aos assinantes da Gazeta do Povo. Então acesse gazetadopovo.com.br/oferta. Tem um linkzinho para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem um QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e ser direcionado para essa página de oferta aí. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade. Hoje aqui no Sem Rodeios a gente vai falar sobre o possível bloqueio de bens de Jair Bolsonaro. O delegado da PF vai ao STF como testemunha e descobre que é investigado. E segundo o presidente do INSS, vítimas da fraude serão ressarcidas até dia 31 de dezembro desse ano. Tudo isso e muito mais ao vivo até às 3 da tarde. A gente bate esse papo e ouve a opinião dos comentaristas da Gazeta do Povo. Vamos lá então, né? Sejam muito bem-vindos, Jorge Serrão e André Marcília, hoje nessa quarta-feira, né? Pelo menos por enquanto. Vamos começar contigo, Serrão. Porque o Bolsonaro pode ter os bens bloqueados aí para financiar o filho no exterior. É isso, pelo menos, que dizem aí as pessoas que estão analisando esse caso. O Marcília já tinha adiantado ontem que esse seria o caminho do processo, né? Indiciar o Bolsonaro por sustentar o filho no exterior. Saudações, Rossana Bittencourt, saudações, meus amigos, meus amados haters, meu povo da Gazeta do Povo. Vamos resumir a tese geral do sistema de poder no Brasil? Jair Messias Bolsonaro é culpado por tudo que acontece no Brasil. Por isso, ele tem que ser condenado, tem que ficar inelegível. Se possível, mandá-lo também para a cadeia. E agora uma inovação. Vão tirar dele também, arrestar os bens dele, para, de repente, pagar uma indenização por tudo que ele tenha feito contra o Estado Democrático de Direito. Essa é a tese do sistema de poder no Brasil. Tirania pode tudo, não pode? Bom, pelo menos ela acha que pode, né? Numa democracia reborn, tudo pode acontecer realmente. Vale tudo quando não vale nada. O princípio é exatamente esse. E esse caso do Bolsonaro é mais um capítulo da série Vingança, promovendo aquele filme que eu já falei para vocês que daqui a pouco a Marvel vai pedir para cancelar, vai entrar com processo por plágio. Os Vingadores! Só que os Vingadores tupiniquins não estão com nada. Eles fazem uma vingança tão ruim, mas tão ruim que, primeiro, ela prejudica os brasileiros e, no fim das contas, a vingança prejudica os próprios Vingadores. Estão vendo aí? Daqui a pouco a gente vai falar da decisão americana que resolveu sancionar quem abusa do Estado de Direito e pratica ações contrárias ao princípio da liberdade de expressão que mexem com os americanos. Aí vem sanções, né? É isso. The book is on the table. Mas aqui no Brasil, the book is on the table. A nossa Constituição hoje, ela está protegendo quem? Pelo menos o Jair Bolsonaro, que durante seu governo sempre deixou claro que estava jogando dentro das 4 linhas da Constituição, mesmo recebendo aí ataques dos seus próprios aliados que diziam que não era para ser assim, mas ele fez questão de jogar assim, mesmo o Bolsonaro jogando dentro das 4 linhas da Constituição, para ele, a tal Constituição vale nada.
ou vale pouquíssimo? Vale na parte que interessa para puni-lo, para restringir o seu direito político, para tornar ele um marginal da política brasileira, o que não é justo. Bolsonaro foi um presidente da República que acertou muito, como qualquer um teve seus erros, mas toda vez o sistema sempre privilegia, ele quer destruir Bolsonaro pelos acertos que ele praticou e não pelos erros que efetivamente ele possa ter cometido. Então, está aí um processo flagrante de injustiça contra um presidente da República. Bolsonaro está inelegível por questões eleitorais em 2 casos, pode ficar agora também inelegível por uma condenação criminal quase certa por esse caso do 8 de janeiro, mas aí fica a pergunta, como é que o político mais popular do Brasil hoje não vai poder disputar a próxima eleição presidencial só porque o sistema de poder no Brasil, o da vingança, não quer que ele dispute, né? Essa é a grande dúvida. E agora vem o sistema do Supremo Tribunal Federal propondo, junto com a Procuradoria-Geral da República, que Bolsonaro tenha seus bens arrestados ou seus bens indisponíveis para justificar o eventual financiamento que ele esteja fazendo ao seu filho para estar nos Estados Unidos, segundo o sistema de poder, que agora também quer pegar o Eduardo Bolsonaro, atentando contra o Estado de Direito e as instituições brasileiras. É isso? Não, não é bem assim. Tanto não é bem assim porque o Lourão está agindo de maneira diversa daquela que o sistema de poder no Brasil está agindo. Quem está certo? O tirânico sistema de poder brasileiro ou o malvado Lourão que preside the United States of America? Quem está certo? Quem pode... A pergunta, quem está certo, até deixo você relativizar nela, mas a pergunta fatal, essa vai doer. Quem pode mais? Quem é mais poderoso? Lourão ou a turma que agora está PT da vida com ele? Respostas aqui no nosso chat. Vamos ouvir agora André Marcília. A Marcília já adiantou ontem no programa, né, Marcília, como que é o caminho desse processo aí contra Jair Bolsonaro. E agora vem essa questão, né? As pessoas já acreditam que ele pode ter os bens bloqueados aí, porque vai ser acusado de mandar dinheiro para o filho no exterior, né? Ontem a gente falou, né, Rossana, bom dia, boa tarde, né, a você, Serrão, toda a audiência do Sem Rodeios, a toda a Gazeta. Ontem a gente comentou, né, que muito provavelmente não estava bem óbvio, os ministros do STF se tornam previsíveis nas suas arbitrariedades também, né? A lei não é previsível, a aplicação da lei não é previsível, mas a aplicação do arbítrio tem se tornado bastante previsível no país. A gente falava, né, que, enfim, claro, intimar o Bolsonaro a prestar declarações era uma forma de incriminá-lo, ao dizer que financiava, então, um suposto ilícito do filho fora do país. Ele também seria um conivente desse ilícito, se beneficiaria desse ilícito no processo de que ele é réu, o processo do golpe, e com isso eles poderiam pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. Parece que eles deram um passo anterior a isso, né? Ou estão pensando em dar um passo anterior, que é a possibilidade de bloqueio de bens. Com bloqueio de bens, então, justifica-se ele não poder financiar o filho. Esse bloqueio de bens talvez seja um sinal amarelo, né? Talvez eles não queiram prender já o Bolsonaro, ou talvez nesse momento haja um receio de que uma medida dessa possa até piorar a situação. Talvez eles estejam querendo dar um recado para ver se as sanções norte-americanas não vêm. Agora, veja, e é preciso se entender que por trás disso tudo está óbvio que eles acreditam que existe uma influência muito grande do clã Bolsonaro ou do Eduardo Bolsonaro nessas sanções que estão ocorrendo ao Moraes. Vamos nos lembrar, pode ter tido, sem dúvida, uma influência não só do Eduardo Bolsonaro, mas de outras pessoas que estão fora do país, né? O Brasil mandou muita gente para fora do país, para os Estados Unidos, em razão, inclusive, da censura que é praticada aqui desde 2019, e isso pode ter, sem dúvida, o dedo de muita gente, inclusive do Eduardo. Agora, e é legítimo, é totalmente legítimo.
buscar a aplicação de uma sanção à autoridade brasileira faz parte do jogo, assim como faz parte do jogo alguém recorrer à OEA, recorrer a um Tribunal Penal Internacional, recorrer à ONU, como inclusive fizeram os diversos parlamentares do PT e do PSOL em 2020, que foram atrás da ONU reclamando da liberdade de expressão no governo Bolsonaro aqui no Brasil. Em 2021, esses mesmos parlamentares do PSOL e do PT foram também pedir sanções financeiras ao Brasil fora do país, restrições, sanções mesmo financeiras ao Brasil em razão da política que eles chamavam de genocida aqui no Brasil, em razão do caso do coronavírus, da Covid. Então, quer dizer, isso tem sido feito por parlamentares de esquerda no Brasil desde 2020. São inúmeros os casos. Eu poderia aqui listar 4, 5, 6 vezes em que parlamentares de esquerda foram pedir ajuda para que o Brasil e autoridades brasileiras fossem sancionadas. Não tem nada de ilegal, ilícito nisso, é uma loucura completa, um arbítrio entender assim. Bom, agora o ponto que eu acho que não se entende, ou que o governo não entende, ou que a ficha do STF não caiu, é que os Estados Unidos não estão sancionando o Brasil, ou Moraes, ou algumas autoridades brasileiras, apenas em razão e parece que tem uma lista grande, está circulando por aí informação de que seriam muitas pessoas a serem sancionadas, ou pelo menos nesse primeiro momento a perderem o visto, o que também deixa no ar se eles vão perder o visto por via administrativa ou pela aplicação da lei Magnitsky, isso não está claro, mas seja como for, se vier essa sanção, é muita ingenuidade acreditar que ela só vem porque o Bolsonaro, ou seja, quem for, foi lá e pediu. Os Estados Unidos não são um moleque de recado. Os Estados Unidos eles não são frágeis a ponto de alguém pedir e eles saírem correndo para fazer. É ridículo pensar isso. É claro que punir ou sancionar autoridades e juízes brasileiros é algo importante para a política externa dos Estados Unidos. A liberdade de expressão não haver no Brasil atinge a liberdade econômica não haver no Brasil, essas duas coisas atingem os Estados Unidos. E atinge a América Latina. Eles não querem ter uma Venezuela no coração da América Latina batendo a porta dos Estados Unidos. É esse o ponto. Então é de uma burrice gigantesca por parte do governo brasileiro ou do STF acreditar que asfixiando o Bolsonaro, os Estados Unidos vão recuar. Mas é o que restou. Eu acho que nós temos aqui uma corte que não tem mais para onde correr, né? Eles estão realmente perdidos dentro de tudo isso que eles próprios criaram. Jorge Serrão, vamos comentar mesmo que brevemente, porque já foi ontem, né? Mas o Partido dos Trabalhadores aí protocolou um pedido de uma representação ao Conselho de Ética contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, né? Sim, o Partido dos Trabalhadores tem uma obsessão sobre Jair Bolsonaro e sobre todos os membros da família Bolsonaro. Se eles pudessem, processavam Michele, Flávio, Eduardo, Renan, Carlos, sobraria até para a filha mais nova do Jair Bolsonaro, a Laurinha, se o PT pudesse também atingi-la. É um nível de estupidez, covardia, incivilidade política, porque o PT trata o adversário como inimigo. Quem fazia isso era a turma do bigode. E aí pode ser o bigode da Alemanha ou o bigode da União Soviética. Você escolhe qual bigode você prefere. Ambos são tirânicos, ambos são malditos. E o Partido dos Trabalhadores, ou dos trabalhadores da Alemanha Tupiniquim, como eles deveriam ser designados por um novo nome, eles agem sempre no sentido da vingança, da perseguição, do autoritarismo. Tanto que eles querem o quê? O que esse pessoal propõe? Propõe regulação de rede social, que, na verdade, eles chamam de regulação. O que eles querem praticar é censura contra os adversários. Eles não têm competência para comunicar-se corretamente nas redes sociais e aí partem para a ignorância contra quem tem competência. É isso. Esse é o modelito tirânico. Esse é o modelito boçal de se fazer política. Não se faz política assim.
Esse Partido dos Trabalhadores ele é tão ruim que, ao longo da história dele, ele conseguiu até acabar com aqueles petistas que tinham uma certa dose de idealismo, que acreditavam no socialismo, até no comunismo equivocado, mas que tinham alguma vontade de fazer a coisa certa e honesta, que não queriam ações autoritárias. O que sobrou hoje desse partido é apenas uma sombra tirânica. A última cartinha de José Dirceu de Oliveira e Silva para os petistas, exaltando a importância da eleição do Edinho Silva para a presidência do PT, o Zé fala em revolução. O Zé esculhamba a Faria Lima, a turma que fez o L, né? A turma da Faria Lima fez o L e tomou uma lapada, hein? Quem diria? Mas isso era previsível. Tem que ser muito otário para acreditar na turma do L, né? Tomaram a lapada. E agora, quem reclama já perdeu, Faria Limers. E vocês ainda podem perder muito, hein? Porque se a economia brasileira for destruída como a turma do PT está fazendo, o prejuízo vai ser nosso, mas o de vocês pode ser muito maior ainda, né? Então, não fazer a leitura histórica correta, olha o quanto custa. Os alemães sabem muito bem o que é isso, né? Quando eles apoiaram o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, né? Da Alemanha, né? E aqui os idiotas também apoiaram esse Partido dos Trabalhadores Tupiniquim, que não deixa nada a dever ao modelito do bigode, dos bigodes da Alemanha ou da União Soviética, né? Então, a gente precisa romper com essa turma, eles são o atraso. Agora, eles precisam ser combatidos politicamente e não com o ódio que eles exalam contra todos que ousam combatê-los. Eles jogam com perseguição, eles utilizam a máquina estatal, o aparelho repressivo do Estado brasileiro, o lado policial, o lado de procuradoria, o lado de polícia e justiça para perseguir os seus inimigos. Isso não é política, isso é nazi-comuno-fascismo e isso não pode ser aceito pela maioria esclarecida, democrática e trabalhadora de verdade do povo brasileiro. Marcília, vamos comentar também esse assunto, porque a justificativa, né, do Partido dos Trabalhadores, que é ótima, né? Lindbergh Farias, né, claro que protocolou esse pedido, disse que Eduardo Bolsonaro tem que ser cassado, né, por quebra de decoro e abuso das prerrogativas constitucionais, por algo que ele está fazendo lá no exterior, depois que ele já se licenciou do cargo, né? Vocês me pegaram aqui tomando um cafezinho, então eu ofereço, se alguém estiver... né? É falta de educação não oferecer. Olha, Rosana, isso daí, a gente precisa entender que no Brasil, olha como as coisas vão sendo degradadas, né? Porque a gente tem falado de excesso de liberdade de expressão, abuso da liberdade de expressão. Eu nunca vi uma pessoa abusar de uma liberdade. Liberdade, se você pode, se é um crime você abusar, você se exceder no uso da liberdade, liberdade não é. Se você tem uma prerrogativa parlamentar e você usa o uso excessivo ou uso abusivo de uma prerrogativa parlamentar, bom, então não é prerrogativa. Eu nunca vi uma pessoa ter um direito e ser punida em razão de exercê-lo. Se você exerce muito um direito, parabéns, você exerceu muito um direito, é um direito. O que você não pode é exercê-lo de forma ilícita, mas se você exercer bem, muito, ou de forma excessiva ou não, um direito é um direito. Eu tenho o direito de caminhar na rua, mas se você caminhou demais na rua, bom, e daí? É um direito. Eu tenho direito à minha casa, a casa é minha. Mas você abusou do uso da sua casa. Mas por quê? A casa é minha. Então o que você não pode é usá-la de forma ilícita, não pode andar na rua de forma ilícita, não pode usar a sua liberdade para fins ilícitos e não pode usar suas prerrogativas parlamentares, de novo, para uma finalidade ilícita. Mas usá-la em excesso é um abuso? Isso é uma loucura
mas é uma loucura que aparentemente é apenas linguística. Eu estou chamando a atenção para isso, para a gente mostrar que nós estamos criando no Brasil uma criminalização das atividades que são um direito. Então, liberdade de expressão é um direito, virou uma questão de crime, se você não usar a sua liberdade do jeito que as pessoas querem, né? Eu estava hoje mais cedo num debate e estava o Aldo Rebelo no debate, e ele falou uma coisa que eu gostei muito. Ele falou assim: a liberdade hoje é que nem colesterol. E é verdade, né? Você faz aqueles exames, aqui o pessoal mais velho que vai entender, se tiver alguém muito jovem na nossa audiência não vai entender isso, mas você que já faz os seus check-ups e já está acostumado com isso, você faz os exames de colesterol e tem o colesterol bom e o colesterol ruim. E ele dizia isso, que a liberdade tem a liberdade boa e a liberdade ruim. A liberdade boa é aquela que eu exerço, a liberdade ruim é a que você exerce. Então, a gente vai criando isso, a liberdade boa e liberdade ruim, a prerrogativa boa, a prerrogativa parlamentar ruim, né, o que a gente também chama de liberdade do bem, a prerrogativa do bem e a prerrogativa do mal. Isso tudo depende da ideologia que a pessoa tem. Se sou eu que estou exercendo a prerrogativa, ela é do bem. Se for o outro, é do mal. Como eu mencionei anteriormente, esses mesmos parlamentares, aliás, seria até bom de ver se o Lindenberg não estava no meio desse povo que em 2020 e 2021 foi a ONU pedir sanção a uma autoridade brasileira, pressionar uma autoridade, o Bolsonaro, que era o presidente, para que o Brasil fosse sancionado, para que as autoridades brasileiras fossem punidas em razão da gestão da pandemia, em razão da gestão da liberdade de expressão. Olha só, eles estavam reclamando que tinha pouca liberdade de expressão no país, no governo Bolsonaro, e reclamavam e pediam que o governo Bolsonaro fosse punido. Então, assim, esses mesmos parlamentares que fizeram isso, agora eles agem dessa maneira, pedindo punição ao Eduardo Bolsonaro, que fez a mesma coisa. Ah, não, mas o Eduardo Bolsonaro foi conspirar. Foi conspirar o quê? Ele está indo lá fora pedir a aplicação de uma lei. A lei magnitícia é uma lei legítima. Ele não foi lá pedir para que tanques invadam o Brasil, ele não foi lá pedir para que drones assassinos entrem na casa de ninguém, ele não foi lá pedir para que as forças armadas norte-americanas invadam a nossa selva e arranquem. Nada disso, ele foi pedir para se aplicar lá fora uma lei e lá fora, hein? Uma lei que sequer viola a soberania de um país, porque, repito, ela é aplicada lá fora e apenas os seus efeitos são sentidos pelo sancionado aqui. Então, a gente está diante de um jogo ridículo promovido pelo STF, promovido pela PGR, promovido por esses partidos de esquerda que ficam alimentando, né, a fogueira com gasolina e não percebem que com isso acabam criminalizando a própria atividade parlamentar. Vale a gente dizer, a atividade deles, vale a gente dizer que o parlamento está na draga que está hoje, o parlamento está na draga e na droga que está hoje, na porcaria que virou o parlamento, totalmente de 4 para o STF. Isso aconteceu por conta de parlamentares como esses, que foram e que têm ido recorrentemente ao STF pedir para que a corte puna os seus colegas, né? É mais ou menos como quando a gente estava na escola e se pedia, vou lá na diretoria dizer para punir o coleguinha. Só que a diretora punia o coleguinha e no dia seguinte punia você que foi pedir para punir o coleguinha, porque cria-se um precedente. Então o STF foi ganhando força muito em razão de parlamentares como esses que pedem para o STF punir os seus colegas. E ao punir os seus colegas, punem toda a classe, toda a instituição, punem a própria atividade parlamentar. Vamos de merchazinho agora, né? Você vai assinar a Gazeta do Povo agora por R$ 8,25 por mês durante um ano. Isso dá 70% de desconto, então não perca essa chance de se tornar assinante da Gazeta do Povo e ter acesso a conteúdos exclusivos do nosso site. Então acessa aí gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e ser direcionado para essa página dessa promoção exclusiva que não vai durar muito tempo. Então aproveita essa chance, faz agora a sua assinatura e assim você também contribui com toda a nossa programação ao vivo aqui no YouTube. Você sabe, a gente está no ar desde as 7 da manhã
com vários programas aí no canal da Gazeta do Povo, então, sendo assinante, você ajuda a contribuir com toda essa produção. Marcília, vou voltar contigo agora para falar sobre um depoimento no STF, né, do delegado da Polícia Federal, Caio Rodrigo Pelim, que teve lá ontem para prestar depoimento como testemunha e lá descobriu que ele ainda é investigado em um inquérito que ele julgava que já tinha sido encerrado. Rosana, assim, isso é o fim do mundo, né? Mas não é novo. Eu vou contar aqui um caso pessoal. Como eu sempre digo, eu fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news por conta do caso Cruzoé. Você sabe que no meio da investigação toda, isso lá em 2019, olha só, faz 6 anos, quando isso tudo começou, a gente descobriu, sem querer, porque eles vão entregando para você documentos, e esses documentos sobre o teu processo, é assim com todo mundo. Então você está lá nos inquéritos, eles vão, sai uma decisão, eles mandam para você, você fica acompanhando, sai uma decisão, é sobre o meu cliente, ou é sobre mim. Aí o cara te mandam lá, eu recebia decisões por WhatsApp, então eles te mandam a decisão, fala, do teu cliente, toma aqui e tome ciência dela. Numa dessas, eles mandaram mais do que eles deviam, mandaram mais material, erraram, mandaram material para além do que deviam, e com isso eu descobri que os leitores, à época, os leitores da revista estavam sendo investigados, os leitores. E a acusação é de que a revista estava estimulando os leitores a falarem mal dos ministros. Então é mais ou menos isso, você descobre de repente que tem uma investigação em curso contra você, e não é uma investigação que estava só com a PGR, à época era o Aras, mas era uma investigação que tinha sido pedida para o Moraes tinha aceitado e estava seguindo adiante, e sem querer eu acabei descobrindo que eles estavam investigando até os leitores, pelos comentários que eles faziam na caixa, lá no chat, etc. Bom, muito bem, é isso. Eu tenho dito recorrentemente, nós não estamos surpreendidos, quem conhece esses inquéritos desde 2019, não se surpreende com nada. É a mesma coisa de lá para cá. As pessoas são... Eu descobri diversas vezes, por exemplo, no curso desses inquéritos, como advogado, descobri que vinha coisa a mais, outros momentos também que vieram documentos a mais, eu virava para o fulano e falava assim, você sabia que você está sendo investigado? Eu falava, não sabia. E eu sabia por ele porque recebia um documento a mais. Então, isso, infelizmente, acontece desde 2019. A partir do momento que o inquérito das fake news inaugurou no Brasil, em abril de 2019, de lá até agora nós temos isso, a legalidade posta de lado, por completo. Vale apenas o desejo dos ministros. O que é constitucional ou inconstitucional depende do humor do ministro. O que é lei e o que não é lei depende da vontade do ministro. E assim por diante. E decisões todas tomadas monocraticamente em inquéritos e que são irrecorríveis, porque tem uma jurisprudência do STF que não permite recorrer de decisão monocrática de ministro do STF em inquérito. Ou seja, não dá para recorrer de nenhuma decisão que houve de 2019 até agora. Isso que aconteceu é totalmente ilegal. Você não pode investigar uma pessoa e isso seguir adiante sem dar ciência a ela. A pessoa precisa ter conhecimento do que está acontecendo com ela. Tem súmula vinculante do STF dizendo que as pessoas têm de ter direito, de ter acesso aos autos nos quais elas são investigadas. Como é que você pode dizer que a pessoa tem direito de ter acesso aos autos se ela não sabe nem que está sendo investigada? Então isso tudo só mostra o estado de putrefação que o direito passou a ter dentro do país. Infelizmente é isso. A consequência disso tudo, se tudo isso passar algum dia, a consequência é que o direito, os precedentes e a jurisprudência que ficarão nos levarão naturalmente a um estado, a uma jangada. O nosso direito será, por muito tempo ainda, uma jangada solta no mar, sabe? Estaremos todos à deriva por conta desses desmandos que o STF tem promovido desde 2019 no país. Já pensou em, Serrão, você se chegar para prestar depoimento num processo e descobrir que tem uma investigação contra você? Já pensou, você está em casa e um dia a polícia chega lá e avisa, ô, seu Serrão, você foi alvo de um inquérito secreto
E agora a gente precisa que você venha prestar um depoimento para a gente poder encerrar isso aqui, porque a gente descobriu que isso é injusto, mas tem um inquérito secreto contra você. Já pensou? Eu não pensei, não. Já aconteceu comigo. Então, em 43 anos de jornalismo, já aconteceu isso comigo. Então, esse país aqui é um país nojento do ponto de vista tirânico. Há muito tempo que nós não somos uma democracia. Eu agora estou brincando que a gente é uma democracia reborn, né? Mas a gente é um pouco pior do que isso. O bebê reborn você ainda pode achar bonitinho. A democracia reborn, ela é uma bruxa prostituta, daquelas que não valem nada. Um lixo. Um lixo. E a gente é obrigado a conviver com isso. Agora, a gente tem que reagir. Quem não reage, rasteja. Você não pode ficar aceitando que a gente seja submetido a um regime que se chama de democrático, mas na verdade é uma tirania vagabunda, uma vagabunda e nojenta. Não podemos aceitar isso. A gente tem que exercer o nosso direito de lutar pela liberdade. O homem existe para isso, o ser humano existe para isso, para lutar por essas utopias, a liberdade, a felicidade, são utopias que a gente busca incessantemente. Então a gente tem que se rebelar contra o totalitarismo. E a maneira de fazer isso tem que ser inteligente, equilibrada, não adianta você aloprar, não adianta você fazer besteira, porque o sistema quer exatamente que você dê um molinho para ele arrebentar com você. É exatamente isso que os gestapianos querem que você faça. Saia das 4 linhas da lei, do livro da lei, e você será decapitado. No Brasil, isso é muito fácil de acontecer, acontece há muitos anos com muita gente. E aqui eu ainda gosto de lembrar, você já viu o Atlas da Segurança Pública revelando que 45 mil brasileiros foram exterminados em 2023. Caramba, qual é a guerra no mundo que mata tanta gente? É o genocídio tupiniquim. Por que que isso acontece? Porque aqui é o país da esculhambação, da impunidade. Muito judiciário caríssimo, pouca justiça para a população. Hoje, o bandido sabe que ele é preso pela polícia, entra numa audiência de custódia, vai embora e volta para a rua de novo para ser preso várias vezes pela mesma polícia, que fica de saco cheio. A polícia fica impotente. Essa noite tem imagens circulando aí na rede social, município de Atibaia, no interior de São Paulo, os vagabundos lá esnobando, tirando onda com a cara da polícia. A polícia perdeu o respeito, porque o vagabundo sabe que ele pode atentar contra a polícia, mas a polícia não pode atentar contra ele. Quando o vagabundo vai para a audiência de custódia, a primeira perguntinha que fazem para ele é: ô, seu vagabundo, o senhor foi maltratado durante o ato da sua detenção? É assim que a banda toca. É esse terror que é tocado na nossa cabeça. É terrorismo isso, não tem outro nome. Terror psicológico, terror real. 45 mil mortes por ano. E esse número já foi pior, já foram 60 mil por ano. Agora, a estatística de 2023 diz que são só 45 mil. Caramba, não tem guerra no mundo que mate tanta gente. O genocídio tupiniquim não sensibiliza ninguém, não sensibiliza os políticos. Então é esse lugar aí que mata 45 mil por ano, extermina 45 mil por ano. Dizem que tem uma democracia nesse lugar. Vocês estão de brincanagem. Não tem. Não tem. Então nós temos obrigação de lutar pela pacificação desse país. Esse negócio é sério. A gente não está pedindo anistia à toa. A anistia é para indicar que tem que ter um caminho político para a pacificação. Mas essa pacificação, ela passa necessariamente pela luta contra a impunidade,
contra a injustiça, contra o desrespeito real ao ser humano. Não podemos tolerar isso. Então, qualquer ação contra os direitos fundamentais e a liberdade de expressão é uma delas, como muito bem lembrou Marcília, ela não pode ser aceita a não ser pelas pessoas que sejam loucas, despóticas ou que não consigam fazer a mínima leitura da realidade. Quem consegue ler a realidade não pode aceitar a situação vigente no Brasil de hoje. O genocídio tupiniquim está acabando com todo mundo e a próxima vítima, igual aquela propaganda, pode ser você. Marcília, agora eu quero aproveitar o teu comentário anterior para falar de uma outra notícia aqui, porque o Facebook, né, que é aquela rede social controlada pela Meta, respondeu duramente ao pedido feito pelo governo federal para que o STF determine medidas urgentes para regular as redes sociais. A gente falou disso aqui na segunda-feira, né, que era um pedido liminar aí da AGU, acusando as redes sociais de omissão diante de conteúdos violentos e ilícitos. Então, tinha solicitado ao STF a aplicação imediata de algumas medidas que, na prática, regulamentam as redes sociais. Então, a Facebook aí respondeu duramente a esse pedido, né? A plataforma afirmou que a solicitação do governo é desproporcional, fere a liberdade de expressão e causa tumulto processual. E causa mesmo, fere mesmo, e é verdade. E eu acho que não tinha outra coisa a ser dita, né? Talvez pudesse até ser mais dura que isso, porque a AGU, ela deveria, como a AGU, vamos lembrar, ela é amicus curiae, né, dentro desse processo que está no STF para a regulação das redes. E o que é amicus curiae? Amicus curiae é quando você não é parte do processo, mas você entra como amigo da corte. Amicus curiae é amigo da corte em latim. Quer dizer, você entra para ajudar. Um amigo da... A corte tem hoje em dia muito poucos amigos. Com certeza a AGU deve ser um deles. Mas é no sentido de você ajudar a corte a resolver o problema. Então você entra com um parecer, você entra para auxiliar. A AGU entra para tumultuar realmente o processo com esse pedido. Basta dizer que existe que você pedir uma liminar. Veja, eles pedem para você antecipar os efeitos de uma decisão que não existe. O assunto está sob debate. Eles pediram vistas, vão devolver agora, provavelmente isso aí vai ser julgado, começar esse julgamento semana que vem. Vão pautar novamente, provável que semana que vem voltem a julgar o caso da regulação das redes sociais. Com isso, a gente mais uma vez vai entrar naquela história toda, enfim, e eles precisam regular realmente as redes, porque é a única forma de calar a dissidência e a crítica. Como eles não conseguem calar os Estados Unidos, como eles não conseguem calar todos os parlamentares, eles precisam calar o canal que é utilizado para que tudo isso seja veiculado, as redes sociais. Então eles desejam calar, e a única chance do governo também se reeleger, vamos dizer aqui, o governo atual, o governo Lula, é censura. Portanto, a regulação vem forte, vai acontecer, com certeza vai acontecer antes das eleições, e a gente vai sofrer as consequências disso. E se não der certo, ainda suspendem o X, como já aconteceu nas eleições municipais. Então, a coisa o que vem pela frente é o pior. Agora, a AGU podia pelo menos aguardar o julgamento. Calma, é muita ansiedade, é muito desejo de censura, que a censura já, né? Calma, espera, deixa eles acabarem pelo menos toda a forma de legalidade deixa ser cumprida. A gente sabe que o conteúdo vai ser censura, mas deixa pelo menos a forma transcorrer primeiro. E não dá para... Veja, olha que bizarro, né? Que você pedir a antecipação dos efeitos de uma decisão sobre um negócio que está sendo discutido. Então é mais ou menos como você chegar para alguém e falar assim, ó, onde a gente vai almoçar no domingo, né? Domingo em família, você chega para tua mulher, fala, onde que a gente vai almoçar hoje? E aí, não sei, estamos em dúvida se a gente vai ali ou vai ali, e aí alguém chega e pede antecipação dos efeitos da decisão. Fala, mas a gente ainda não sabe onde a gente vai. Como é que eu vou antecipar, gente? Como é que vai antecipar o efeito de uma decisão se ainda está sendo discutido o mérito? É bizarro o pedido, mas tem uma função. Uma das funções é tumultuar o processo. E a segunda função, eu acho que está oculta ali, era de fazer com que ninguém mais pedisse vista. Então, o risco
me parece que poderia ser esse. Veja um raciocínio. O Mendonça devolveu o processo nas vistas que ele tinha. Então ele estava pedindo vista, ele devolveu. Outro ministro poderia pedir vista. Se outro pedisse vista, talvez a estratégia fosse essa. Se outro pedisse vista, eles antecipavam a decisão e com isso constrangiam o ministro que ia demorar mais tempo para as redes serem reguladas. Como ninguém pediu mais vista, então esse pedido perde o sentido. Talvez fosse uma estratégia para a regulação não enrolar ainda mais. Eles têm urgência, muita urgência, para regular as redes. Óbvio que tem duas coisas que estão na pauta de urgências do STF. Regular as redes e impedir o bolsonarismo desistir nas eleições do ano que vem. Uma está completamente, umbilicalmente ligada à outra. É isso, né, Serrão? Vocês não estavam aqui, né, na segunda-feira para comentar esse assunto, porque a gente falou sobre essa possibilidade de ter goela abaixo aí essa regulamentação das redes, vindo então pelo judiciário e não do jeito que, né, as leis têm que ser discutidas aqui no país. O André Marcília, no outro dia, num outro comentário, ele até lembrou que essa regulação já até aconteceu na nossa eleição passada, através das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Então, na verdade, ela já vem ocorrendo e pode ficar muito pior, porque tem aí no Senado, corre ainda no Congresso Nacional, um projeto da nova lei eleitoral, novo Código Eleitoral, que tem tudo para ser despótico, tem tudo para ser um espetáculo digno da mais hedionda União Soviética ou da Alemanha do Bigodinho. Porque a coisa está feia. O nosso parlamento não analisa as coisas como precisam ser analisadas. Aprovam coisas sem ver o que eles estão aprovando. Acontecer na eleição também de 2026. Todo cuidado é pouco. Vamos falar então sobre a assinatura da Gazeta do Povo. Se você ainda não é assinante, chegou o seu momento em 70% de desconto para você fazer essa assinatura agora. Você vai pagar R$ 8,25 por mês durante um ano. Então aproveita aí, entra no site gazetadopovo.com.br/oferta. Tem link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular. Agora vamos falar de um assunto que está muito quente aqui nos nossos comentários no chat do YouTube, muita gente falando sobre isso, sobre a fraude do INSS. Marcília, o presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, né, disse que os aposentados e pensionistas que foram vítimas dessa fraude bilionária vão ser ressarcidos até 31 de dezembro desse ano, hein, Marcília? Essa promessa, Marcília, será que é possível de cumprir? 31 de dezembro ou de fevereiro? Acho que é muito mais possível que seja 31 de fevereiro. 31 de dezembro eu duvido. Olha, podemos aqui até fazer um bolão, mas acho muito difícil, viu, Rossana? A gente precisa entender, a gente tem dito isso aqui, é bom reforçar. Eu duvido muito que esse dinheiro seja ressarcido em primeiro lugar. Segundo lugar, se for ressarcido, duvido muito que seja totalmente ressarcido. Terceiro lugar, se for totalmente ressarcido, duvido muito que todo mundo que foi lesado receba. E em quarto lugar, aí eu corto a minha mão fora. Duvido muito, muito, muito que se todo mundo for ressarcido totalmente, seja no prazo que eles disseram e seja de um dinheiro que não vai ser tirado de um lugar que também não poderia ser tirado. Muito provavelmente vão arrancar dinheiro de algum lugar que só depois, quando o governo não estiver mais aí, é que vão descobrir. Se bobear, ainda colocam tudo sob sigilo, né? A lei de acesso à informação vão colocar sob sigilo de onde que esse dinheiro saiu. Essa é a pergunta que precisa ser feita. De onde eles vão tirar esse dinheiro? Está sobrando? Está sobrando dinheiro? Ou o governo vive pedindo, passando pires aí? De onde vai sair essa grana toda? Porque com certeza absoluta, quem roubou não vai devolver. Vamos nos lembrar que o custo que foi... Primeiro que eles não querem nem chegar nos responsáveis. Como é que eu vou pedir o dinheiro de volta se eu não acuso ninguém? Se ninguém é culpado, se o culpado é sempre o outro... Né? Então, como é que eu vou chegar no responsável se o culpado não sou eu?
O culpado é todo mundo menos quem está no governo. O culpado é o Bolsonaro, o culpado... Chegaram a falar, o Instituto Lula chegou a falar que o culpado é o governo Temer. Imagina só. Então, assim, eles culpam todo mundo, menos eles. Então a gente não vai chegar nunca no culpado. Quem poderia chegar nisso seria a Polícia Federal. A Polícia Federal vai andando com passos aí lentos nisso, vamos dizer assim. A CPI, bom, a CPI o governo quer soterrar, seja impedindo dela ser instalada, seja colocando na sua relatoria um monte de gente do governo, não andaria em nada. Então, se você não responsabilizar alguém corretamente, a pessoa nunca vai devolver. E se devolver o dinheiro, quem roubou devolver o dinheiro, vamos nos lembrar da Lava Jato. É muito capaz que em algum momento até o STF faça com que o erário, com que o povo, com que o dinheiro público seja devolvido a quem roubou. Aconteceu isso na Lava Jato. Então, assim, esse dinheiro vai sair da onde? Vai sair da gente. Vai sair do nosso bolso. Nós mesmos vamos pagar a nós mesmos pelo roubo. Não é engraçado isso? Então você é assaltado no meio da rua e aí você chega em casa e fala assim, putz, olha, o ladrão vai te devolver. Ah, é? Ele está tirando aqui da tua conta e vai devolver para você. Fala, então não vai me devolver? Eu estou sendo assaltado 2 vezes, pô. Me arrancaram um dinheiro que era meu e depois vão arrancar um dinheiro que era meu para dizer que me devolveram. Isso não existe. E é bem possível que ainda saia esse dinheiro, repito, de algum lugar que não se poderia mexer. Educação, saúde, não é muito difícil não que isso aconteça, e aí a gente vai descobrir só depois, né? Só depois das eleições, muito provavelmente até as eleições, ninguém vai contar pra gente de onde, se sair, esse dinheiro sairá. É isso, né, Serrão? É difícil de acreditar que, de fato, as pessoas serão ressarcidas, e é isso que o Marcílio levantou, né? E se forem, de onde que vai vir esse dinheiro? O dinheiro virá do Tesouro Nacional, que na verdade é pago pelos impostos que eu, você e todo mundo banca de maneira árdua, né? No Brasil você tem o direito de pagar imposto e essa é uma obrigação que não tiram de você. É o prazer mórbido que a administração pública tem de torrar o seu dinheiro e não fazer o uso racional do dinheiro do cidadão. Então, é isso. O caso dos aposentados, ele ganha um tom de covardia porque a maioria dos aposentados e pensionistas da Previdência Social brasileira é composta de gente pobre. Então, quando você vê uma roubalheira contra o pobre, você fica mais revoltado ainda. Porque o ladrão que rouba pobre, ele merece o mais profundo ponto do inferno para de lá nunca mais ter condição de retornar. É o mínimo que se pode esperar de quem rouba pobre. Porque é alguém que não tem pena de nada, não tem consideração por nada nem por ninguém. Então, esse daí, a ele tem que ser, além da lei, a aplicação da punição. Muito além da lei. Porque a lei só não basta para alguém que tem esse nível de canalice na cabeça. E aqui no Brasil, os caras conseguiram fazer fortunas roubando os aposentados e pensionistas da Previdência com um golpe que era absolutamente previsível, porque você permite que se faça o recolhimento de dinheiro diretamente da folha de pagamento dos aposentados, aí os inescrupulosos foram lá e utilizaram um sistema fraudulento de criar associativismo, e aí, com nomes de aposentados e pensionistas que eles inventaram numa lista falsa, conseguiram arrumar dinheiro diretamente do caixa do INSS. Isso é roubo direto. Esses caras, isso deveria ser tipificado como crime hediondo. A corrupção nesse nível merecia ser considerada nível hediondo. Mas no Brasil da impunidade, não. Aqui, quem rouba milhão é barão. Já tem um velho provérbio que fala isso, né? Quem rouba um tostão é ladrão, quem rouba 1 milhão é barão. Aqui a gente tem o barão do crime organizado ou institucionalizado. Essa marca de roubar aposentado vai ficar indelevelmente marcada na era PT. É a desgraça final, é a perda total para Luiz Inácio Lula da Silva. Não adianta ele inventar o que ele quiser,
ele não vai conseguir dissociar a imagem dele de um desgoverno que permitiu que aposentados e pensionistas pobres fossem roubados por ladrões inescrupulosos, alguns com envolvimento político, inclusive. Então, isso não tem como tirar de Lula, ele se superou dessa vez na sua má gestão descontrolada. É o jeito incompetente e canalha do PT de governar. E aí, tem jeito isso? Tem. Se você aprender a votar direito, não fizer mais o L, né? Se você aprender, se você, eleitor, aprender, a coisa pode se resolver. Se você, eleitor, na maioria do caso, conseguir fazer pressão para que a gente tenha um sistema de eleição que garanta de verdade a escolha dos melhores e não dos piores, a situação melhora. Se você fizer pressão para que a gente tenha contagem pública de voto no país, para não deixar dúvida nenhuma sobre o resultado eleitoral, melhor ainda, vai ficando tudo bom. Mas se você não faz pressão, se você não faz nada, você toma na cabeça. E aí vale aquele provérbio de Odorico Paraguaçu: The cow went to the swamp. Ou seja, a vaca foi para o brejo. Agora, Serrão, quero voltar contigo aí para falar sobre um assunto que eu sei que você vai gostar de comentar, porque o Senado aprovou ontem à noite, né, a proposta de emenda à Constituição que inclui guardas municipais e agentes de trânsito no sistema de segurança pública. Claro, né, que essa PEC ainda está no Senado, ainda passa por muita coisa até de fato, se é que vai passar, entrar em vigor. Mas o que você acha, Serrão? Qual que é a sua opinião aí sobre essa questão que envolve a segurança pública, que é um problema no Brasil inteiro, né? É um grande avanço, até porque a segurança pública, ela começa no município. A segurança começa na sua casa, do seu bairro, para a sua cidade e vai evoluindo. Então, hoje, o conceito que nós temos que praticar de segurança é o conceito de segurança colaborativa, que envolve o quê? Envolve o poder público, a iniciativa privada e os cidadãos, todos unidos, utilizando aparatos tecnológicos que nós temos hoje para melhorar a qualidade de vida e a qualidade efetiva da segurança pública. Isso economiza muito dinheiro e é eficaz. Agora, você não pode ter um trabalho bacana de segurança colaborativa se você tem o país da impunidade, em que o vagabundo é preso pela polícia que trabalha muito e ganha mal, e esse cara é solto na primeira audiência de custódia, e depois a polícia é obrigada a prendê-lo novamente e ainda tem que fazer cara de paisagem de que, ô, seu ladrão, estou pegando você de novo. E o ladrão ainda dá aquela sacaneada: pode me prender, só não pode me bater, que daqui a pouco eu estou solto de novo para te avacalhar e a gente volta a ser preso novamente. Esse é o modelo Tupiniquim hoje, em vigor. Não é para achar graça dessa porcaria. Isso é sério. É isso que está exterminando hoje 45 mil pessoas no ano de 2023. A média, como eu já repeti, já chegou a 60 mil brasileiros exterminados por ano. É muita violência. Fora outras 40 mil pessoas que desaparecem. Você nem sabe que elas existiram ou deixaram de existir. Isso é uma loucura total. Então, esse país precisa de segurança pública. Então, quando a gente tem o legislador entendendo que é preciso valorizar a guarda municipal, valorizar a turma que faz policiamento de trânsito, evoluir esse pessoal para um patamar melhor dentro do Sistema Único de Segurança Pública, isso é um avanço. Agora, vamos entender bem, Sistema Único de Segurança Pública não é para ser um esqueminha soviético, em que você centraliza a decisão, a verba da segurança pública em Brasília. Não, segurança pública, eu repito, tem que ser o contrário. Os municípios têm que ter toda a autonomia para desenvolver a segurança, que eu insisto, é colaborativa com os cidadãos, com a iniciativa privada e com o poder público. E todos atuando junto, a gente tem chance de resolver isso, mas precisa primeiro resolver o problema da impunidade. No Brasil temos muito judiciário e pouca justiça. Precisamos de mais justiça
e menos judiciário, com menos custo, com menos burocracia, com menos impunidade, com menos desrespeito ao Código de Processo Penal. É só isso. Lei já temos de maneira abundante. O que a gente precisa agora é que essa lei seja aplicada, efetivamente cumprida, e que a punição ao verdadeiro, comprovadamente culpado, aconteça, não a esculhambação que vigora hoje. Marcília, o Serrão levantou um ponto importante, né? Que a segurança pública, claro, é um problema muito sério no país todo, mas que, de fato, leis a gente tem muitas, a gente sabe disso, mas que o problema é a impunidade no país, né? Não só a segurança pública em si, mas a impunidade também é uma questão muito sensível para a gente, né? E a impunidade, sabe, Rosana, é um negócio, é interessante. A gente fala muito do Código Penal, ou muito de se o problema é quem prende ou quem solta, e etc. Eu estava outro dia num debate interessante com o vice-prefeito aqui de São Paulo, o coronel Melo Araújo, e é bem interessante, porque a discussão foi para um caminho que, com alguma dificuldade, o que raramente a gente faz. Eu acho que esse é um ponto importante. A gente precisa começar a pensar na lei de execuções penais. A gente fala muito da impunidade vinda dos juízes ou da impunidade vinda do Código Penal, mas a gente não fala da lei, a lei de execuções penais, que é quem permite que haja essas progressões todas de pena. Então a pessoa condena 20 anos, cumpre 2 e está em casa, e cumpre 2 ainda com tapinha nas costas muitas vezes, ou faz com que muitas vezes a própria existência da punição seja tratada como uma forma de tortura, a depender de onde a pessoa fica ou não fica. Veja, por exemplo, os réus do dia 8, que, enfim, estavam ali presos, o Clezão chegou a morrer por falta de tratamento. Então, quer dizer, a regulação de como o preso fica, ou mesmo a questão da prisão domiciliar, porque concede ao Brazão, que, né, a gente viu, e demorou tanto para ser concedido para a Débora. A gente tem visto a Dalgisa, aquela outra senhora que toda hora também a gente comenta aqui, o advogado dela tem feito um trabalho aí de ficar rodando, inclusive procurando a mídia para contar o que está acontecendo com ela. Parece que ela tentou suicídio aí recentemente, enfim, coisas assim, e a pessoa sem tratamento. Então, como é que se regula tudo isso? Não adianta só prender e esquecer, não adianta também achar que isso é o suficiente. Então a gente precisa repensar como a execução dessa pena é tratada no Brasil. A gente fala muito aqui, vamos ampliar de 30 para 40, de 40 para 60, de não sei o que, enfim, pena perpétua. Não adianta nada disso se a execução dessa pena for branda, ou se for dura apenas para quem não deve nada, né? Como nesse caso que eu mencionei, essa senhora, essa Dalgisa, que estava ali no meio com 7, 8, 11 presas por crimes comuns, e o crime da Dalgisa tinha sido participar de uma manifestação, né? Então a gente precisa pensar nisso, como é que a gente faz, ou como é que a gente trata o cumprimento das penas que nós temos. Não adianta só repensar a pena, repensar quem prende e quem solta. Muitas vezes os juízes que soltam porque eles são escravos dessa lei de execução penal. E muitas vezes isso interfere nessa questão da impunidade, a forma como a pena é cumprida. Então um debate que eu vejo muito pouco ser feito é esse, da gente repensar, reavaliar e rediscutir a lei de execução penal. Tem 1000 coisas, óbvio que tem que ser discutidas, 1000 coisas, mas essa é uma delas e me parece que está fora do debate público. São muitas questões, né, Serrão, que a gente tem que discutir. Essa pauta que o Marcília levantou aí também é mais uma delas, né? Com certeza absoluta. A gente precisa, no Brasil, ter a garantia do cumprimento da lei. Não dá para o bandido saber que ele sai rápido quando é preso da cadeia e depois ele não cumpre efetivamente a pena pela qual ele foi comprovadamente punido. Esse é o ponto. Você tem hoje aquele que é preso injustamente apodrece no cárcere, mas aquele que cometeu o crime de verdade, ele consegue a melhor estratégia de defesa, ele arruma dinheiro de corrupção ou do crime para se sustentar e ele efetivamente não é
punido pelo crime que cometeu. Então a gente precisa de um debate sério hoje sobre esse modelo que está falido completamente no Brasil. Então, quando a gente fala da segurança pública, a gente tem avanços na segurança pública, mas a gente não tem o devido avanço no final, na ponta, que é a ponta que pune os bandidos, e na outra ponta, que é a que fecha a fábrica de bandido. A gente hoje precisava, no Brasil, de um choque verdadeiro de educação, que é o quê? É a soma da formação moral familiar, a primeira parte da família, com a formação de qualidade no ambiente escolar, que é o segundo ponto. E acho que a gente teve um probleminha com o sinal do Serrão aí. Vamos ver se ele normaliza para ele poder concluir a fala dele. Enquanto isso, deixa eu te convidar a se tornar assinante da Gazeta do Povo, caso você ainda não tenha a sua assinatura. Aproveita então para acessar gazetadopovo.com.br/oferta. Tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube e tem o QR Code na tela para você apontar a câmera do seu celular e ser direcionado para essa página de oferta aí, em que você vai pagar apenas R$ 8,25 por mês durante um ano na assinatura da Gazeta do Povo. Sendo assinante, você tem acesso a conteúdos exclusivos que estão lá no nosso site e, claro, que sendo assinante também você ajuda, você apoia programas como o nosso aqui, como toda a programação que a gente tem no YouTube, aí a gente está no ar ao vivo a partir das 7 horas da manhã todos os dias, já no Café com a Gazeta, depois tem a reprise do Última Análise, aí vem a gente aqui no Sem Rodeios, coladinho com a gente tem o Entre Linhas, você já sabe. Então, toda essa programação só é possível graças aos assinantes da Gazeta do Povo. Então, faça a sua parte, ajude a gente também, né? Se torne assinante você também. Tá aí esse preço imperdível, essa promoção não vai durar muito tempo, 70% de desconto não é sempre que a gente consegue, então aproveita aí para fazer a sua assinatura. Acesse então gazetadopovo.com.br/oferta, tem o link para você clicar na descrição do vídeo aqui no YouTube. E se você está no YouTube, não deixa de dar aquele like, a mãozinha ali, ó, a curtida, porque isso também nos ajuda muito. Será que já temos Jorge Serrão de volta, Vitor? Ainda não. E Guilherme Fiuza já entrou? Vamos falar então com o Fiuza, porque o Fiuza escreveu uma coluna da Gazeta do Povo, inclusive textos de colunistas da Gazeta do Povo, muitas vezes são exclusivos para assinantes, hein? Então faz aí sua assinatura. Guilherme Fiuza, seja muito bem-vindo, porque no texto de hoje, né, sua coluna de hoje na Gazeta do Povo, fala justamente sobre o INSS, que é um assunto que não sai da nossa pauta aqui no programa, né, Fiuza? Pois é, Rosana, que bom estar aqui com você, com o Serrão, com Marcília e com a audiência do Sem Rodeios. Eu estou trazendo na coluna de hoje na Gazeta a questão que é óbvia, mas o óbvio está em falta no mercado, né, Rosana? Então, o que a gente percebe é o seguinte: o escândalo do INSS, ele não é surpreendente, ele não pode ser surpreendente. Os atores envolvidos, né? Vamos pegar assim, da parte do Estado, Ministério, né? Da parte dos gestores e envolvidos nas fraudes, os sindicatos. E da parte também do Estado, né, em termos de quem alimenta algumas dessas entidades, as empresas estatais. Então, você tem sindicato, empresas estatais e ministério. Todos esses que estão em investigação, né? Quer dizer, a gente não sabe exatamente qual foi a cadeia de comando desse desfalque. Só que o que eu trago não é nenhuma novidade, né? Durante o tempo que durou o desfalque e a dimensão desse desfalque, a pergunta era possível que isso fossem alguns bagrinhos? Porque eu acho que o governo federal tem dito isso, né? Que ele descobriu, o governo que descobriu o desfalque e está, então, portanto, fazendo um bem, né? Que enfim, estancar a fraude, etc. e tal. A pergunta uma fraude desse tamanho, bilionária, e certamente dependendo
de uma cadeia de cumplicidades, né, no mínimo, e outra cadeia de omissões, será que dava para ser só isso mesmo, que é a tese do governo, né, que era uma quadrilha, que eles descobriram uma quadrilha atuando lá? Ou seja, uma quadrilha, um foco, um pequeno foco, né, atuando de uma maneira muito sutil, muito dissimulada. Essa é a única maneira de você olhar e dizer assim, então eram só esses bagrinhos mesmo, né, que o governo descobriu. Agora, o tamanho do roubo e a duração do roubo nos dificultam acreditar que ninguém viu, né, em termos de autoridades mais altas. E aí, se você for para o grupo político, né, aí eu falei, Ministério da Previdência, cujo ministro pediu demissão, foi demitido, a gente não sabe, e deixou lá o seu sucessor, um aliado como sucessor. Esse ministro que tinha sido ministro já do governo do PT, da Dilma, e também tinha sido afastado após denúncias de irregularidade. Sindicatos, esses sindicatos, né, a gente viu, por exemplo, o caso da CONTAG, recebendo patrocínio da Caixa Econômica Federal para fazer eventos em que o presidente da República participa, e ele está lá sendo investigado no foco do escândalo. Então é o seguinte, né, Rossana, é aquela questão do... Quem é que vai falar que o rei está nu? Né? Não, ninguém sabia, ninguém soube, ninguém imaginou. Agora, se aqueles que estão, né, dentro desse grupo aí, né, realmente muito distraídos e não perceberam o modus operandi, aí a gente amplifica a pergunta, como eu sempre faço, para o restante da sociedade, essa parte influente, essa elite influente da sociedade, que resolveu apoiar esse grupo político, dizendo que isso era a saída democrática. Não foi isso que nós vimos? Então, a minha pergunta final, eu deixo aí para voltar o giro com os colegas, é a seguinte, quando é que vão virar abóbora? Né? Esses que disseram, porque assim, no Oscar a gente já sabe como é. No Oscar a história está contadinha lá. Eles pegaram um drama da ditadura militar de 1964, contaram uma história no filme, de forma legítima, só que na campanha desse filme, o diretor do filme rodou o mundo dizendo que o governo atual do Brasil é que espantou a ditadura, né? Que aquilo é uma situação, né, de exceção, de opressão por parte do Estado, que o Brasil tinha até antes do Lula entrar. O Walter Salles Júnior diz isso para o mundo todo. E eu não vi assim, né, a imprensa chegar e dizer assim, opa, peraí, você está dizendo que não conseguiria lançar esse filme, né, que não era possível exercer a arte, a criatividade, né, lançar produtos culturais no governo anterior, mas aí você tem que demonstrar. O pessoal até outro dia não estava tão excitado com esse negócio de checagem, não é isso? Que, como a gente sabe, já foi até admitido pelo Mark Zuckerberg, que é o maior player, né, desse universo das plataformas, já foi admitido que esse modus operandi da checagem era usado para censura. As palavras do Zuckerberg é rebaixar a história. Ele rebaixava as histórias. Rebaixou a história do computador do Hunter Biden para beneficiar o Joe Biden. Rebaixou e embargou várias histórias de debate médico durante a pandemia. Ele admitiu isso ao Congresso. Então, até outro dia, tinha o negócio da checagem, que era isso, contra esse inimigo que eles vão construindo. E aí eu não posso deixar de dizer, o pessoal vai lá e ajuda, dizendo, não, é realmente uma briga de um lado contra o outro lado. Enquanto ficar assim,
eles vão nadar de braçada, porque eles dizem, não, o nosso lado é o bom, porque tem os poetas, tem os dramaturgos, tem os atores. Aí fica aquela mistura, né? Aquela confusão do que seria ideologia. Não tem ideologia nenhuma, tem corrupção de um lado, liberdade do outro, autoritarismo de um lado, meritocracia do outro. Isso eu estou falando das pessoas assim, que não têm padrinho, que não querem viver, né, nesse guarda-chuva demagógico. E no caso do INSS, eu fico olhando e pensando assim, vem cá, essa sociedade que apoia esse governo, esse grupo político, como se ele tivesse chegado agora de banho tomado na cena política brasileira, né? Nós vimos lá o William Bonner no Jornal Nacional, né? Ele, durante uma sabatina, ele fez uma declaração dele, porque ele quis, né? Em relação ao Lula, o candidato, o senhor não deve nada à justiça. Então é isso que está vigorando no Brasil? Quer dizer, o âncora do telejornal vai lá, diz uma coisa, isso de alguma maneira apaga um passado, só que o passado volta, né? Porque assim, esse escândalo do INSS, né, eles falam tanto do fantasma da ditadura, isso aí é um fantasma, né? O modus operandi, os agentes incluídos, né? Aquele sindicalismo degenerado que apareceu em outros escândalos, também sob governo do PT, né? Sindicalistas, tesoureiros de partido, com causas cosméticas e fazendo ali mau uso, desvio, etc. Então, a pergunta é a seguinte, essa imprensa está meio na dúvida, né? Às vezes ela parece ameaçar, vem um editorial dizendo assim, não, de fato, este governo está gastando demais. Ora, esse governo colocou no Ministério da Fazenda alguém que nem dentro das correntes petistas tem conhecimento de causa. Não é nenhum daqueles integrantes ali daqueles que estudam economia. O PT também tem, né? Aqueles que estudam, embora isso seja, na maioria dos casos, eles sejam ultrapassados, né? Toda a doutrina da responsabilidade fiscal, eles sempre foram contra um nacionalismo super ultrapassado e tal, mas tem lá a corrente deles. Nem isso eles colocaram. Eles colocaram no Ministério da Fazenda alguém que nem dentro do PT e das alianças do PT é considerado como uma autoridade econômica. E está aí esse negócio, essas trapalhadas, esses tropeços e tal. Eu olho em volta e vejo assim, onde é que está o momento em que os que influem, né, a elite pensante, falante, né, imprensa, meio acadêmico, né, esses empresários e financistas muito influentes, os juristas, né? Vai ficar todo mundo olhando para isso, para o escândalo do INSS, e dizendo assim, pô, o que será que aconteceu? Ora, mas eles não veem, né, uma repetição de uma determinada prática? Ou, para concluir, né, será que esse negócio de surfar num combate à ditadura do século passado, isso está dando camisa para muita gente, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso, isso aí tem um monte de gente aí com a vida ganha só dizendo isso, né? Que é a ditadura, olha a ditadura, vai voltar a ditadura, né? Até aquela cena na China nós vimos, né? Aquele negócio na China da primeira-dama e da ex-presidente, e com exibição de filme, e consulta e demanda ao ditador chinês para enviar alguém para ajudar o Brasil, a autoridade brasileira, a disciplinar a rede social. Isso aí é para acabar, né?
Isso é para acabar, mas a gente continua vendo na imprensa, por exemplo, toda essa tentativa aí de você criar... Eu vou deixar uma pergunta final aí para soltar a bola aqui para os colegas, né? Existe um princípio que esse regime que governa o Brasil hoje quer consagrar, que é o seguinte: a rede social é um lugar tóxico, né? Eles têm essa concepção, né? Eles fingem que a rede social não é o ambiente onde todo mundo se expressa. Então, antigamente era a rua, eram lugares com menos ressonância, mas também estava ali na rua, pessoas falavam, pegavam o megafone, ou falavam numa escola, ou falavam, enfim, mandavam carta para o jornal, né? Agora ficou tudo muito mais rápido e muito mais inclusivo. Então, esse ambiente virou um negócio perigosíssimo. E eles querem consagrar uma premissa que é a seguinte: o Estado pode dizer o que é impróprio para circular nas redes sociais. O Estado pode dizer. Com base em quê? Com base em conceitos genéricos. Está lá, inclusive, tem uma reforma do Código Civil que também traz, que está em curso, e que também traz esse mesmíssimo princípio. Está lá as mesmas palavrinhas da cartilha. Contra a democracia, discurso de ódio, desinformação. Isso aí eles descobriram a mina de ouro, né? Do poder autoritário. Você cria princípios que são vagos, que não são específicos, que jamais poderiam ser base de legislação alguma, e aí você coloca aquilo como o crivo do Estado. E você vende, como o Lula está fazendo aí, a larga, acabou de repetir, que sem isso, sem esse poder, as forças do mal, né, tomam conta das redes sociais e fazem o mal, atentam contra a democracia. Agora eles estão usando a questão, né, de violência contra a infância, estão trazendo se não regular. Ora, o que é regular? Essa palavra nem poderia ser usada dessa forma, né? Eu acho, pessoalmente, quando alguém fala tem que regular, eu já vejo má fé, ou então muita distração, que regular não é nada. O que é regular? Então, o que eu deixo aí, quer dizer, o que querem? Consagrar uma premissa de que o Estado é um crivo suficiente, sem necessidade de processo judicial, por exemplo, né? Sem contemplar diretrizes das plataformas, que depois do meia-culpa do Zuckerberg, parece que o ambiente deu uma melhorada, e da ascensão também do Elon Musk como, né, um dono de uma plataforma dessa, aí aquela checagem, aquela censura disfarçada de checagem deu uma amainada. Mas o princípio que se quer consagrar é que não são as diretrizes da plataforma, que não é a legislação vigente sobre os delitos que estão previstos nos códigos legais, que não é isso, que é uma nova figura que, com base em princípios vagos, o Estado pode exercer o crivo direto de mandar suprimir e de, eventualmente, até tirar do ar. É isso que está sendo colocado, ou seja, uma coisa que não tem nem sutileza, nem sofisticação, né? Eles estão lá, eles estão propondo agora, eles querem isso liminarmente. Porque no que conseguirem isso, aí nem esse programa a gente consegue fazer, porque qualquer juízo que se faça, por exemplo, nós estamos falando aqui do caso do INSS, né? Se você disser, ali houve uma possível complacência, né, como hipótese e tal, isso pode ser considerado
uma incitação. A gente não viu da parte da imprensa, a gente não viu jornalista consagrada dizendo que fazer mau juízo, eu não lembro das palavras dela, mas era isso, fazer mau juízo sobre política pública é crime, porque atrapalha, né? Porque interfere. Assim, então, virou uma coisa grosseira, tudo pode ser revestido de um ato antidemocrático, e aí não adianta, porque aí a gente só vai voltar, eu acho, para um estado mais ou menos perto da normalidade, quando essa sociedade que banca isso aí com um cinismo que eu não consigo nem alcançar a dimensão, quando ela fala assim, não, peraí, esse grupo, o ministro da Fazenda não sabe de economia, nós fomos cúmplices de uma opção que dizia que o ministro da Fazenda anterior que era o malvado, que era o neoliberal, que era da direita, não sei o quê. E eu estou esperando ver esses economistas, por exemplo, né, tão inteligentes, que escrevem na Folha, tão rebuscados, né, tão sofisticados nos seus pensamentos, nas suas premissas. Eu estou esperando o dia que tudo vai virar abóbora e eles vão dizer assim, não, isso é uma terra arrasada. Nem o Mercadante é quem toca a economia, nem o Nelson Barbosa, nem o Pockmann, que está no IBGE. É o Haddad quem toca a economia, mas o Haddad não sabe fazer isso. Ele não é da área, não é do métier. E aí, quando ele coloca os pés pelas mãos, nas redes sociais, que é o espaço da opinião pública, existe a crítica, existe a sátira, existe o que atualmente é o meme, e eles ficam revoltadíssimos, eles, autoridades, né, estatais, ficam revoltadíssimos, magoadíssimos com isso e não querem que isso possa acontecer. Então, se essa sociedade que vê isso tudo e fala, será que isso é um descaminho, etc., se ela não tomar aí um café mais forte, né? Não quero falar aqui de coragem nem de valentia, né? Toma um café mais forte e fala assim, olha, isso aqui é um descaminho, a gente não concorda, então vamos procurar onde é que está o caminho. Vamos voltar com o Serrão agora, para ver se ele quer concluir o que ele estava falando anteriormente, ou se então ele quer fazer algum comentário sobre essa participação aí do Fiuza. Serrão. Não, Fiuza, como sempre, brilhante. Naquela hora, estourou o transformador aqui do lado de casa, explodiu tudo. É assim, em São Paulo não pode ventar. Ventou, ferrou. O que a gente tem que lembrar é que nós precisamos reafirmar o nosso compromisso com a democracia de verdade, não com a reborn, e com a liberdade. Por isso que eu quero recomendar que você faça a assinatura da Gazeta do Povo o quanto antes. Aproveita essa promoção espetacular, R$ 8,25 até o final do ano, que, se você fizer a continha, vai dar R$ 99 apenas na anualidade. Então, sabe o que você pode fazer? Tem R$ 99 agora? Tem 100 pratas. Faz um Pix para a Gazeta do Povo. Pega o celular, QR Code aqui na página, você vai ter acesso direto à nossa equipe de assinaturas e você vai dizer, eu quero pagar minha assinatura anual com o Pix. Eles vão dar um jeito de resolver a sua vida, o Pix mágico, para você assinar o melhor jornal do país por apenas R$ 99 nessa promoção imperdível da Gazeta do Povo, que só traz novidade para você. Já está sabendo da novidade? Mais um que vai estar no time do Café com a Gazeta? Você já sabe. Alexandre Garcia, todo dia vai estar com a gente. E preparem-se, porque a gente deve ampliar também o nosso tempo no Café com a Gazeta do Povo. Então, a gente só traz benefícios para uma audiência que também nos dá o benefício da sua colaboração assinando o melhor jornal do país. É a nossa retribuição ao trabalho brilhante que a Gazeta do Povo faz e que você, também nosso assinante, também faz, assinando a Gazeta, lendo a Gazeta e sendo a pessoa mais bem informada do país. Vou passar agora para André Marcília também. Considerações finais aí, Marcília.
Pois é, eu queria fazer só um comentário rápido sobre a importância disso, de um aspecto que o FIU usa, a quem já cumprimento aqui também pelo excelente comentário, mas ele fala uma coisa que é essencial, né? Nós estamos aceitando e normalizando que o Estado diga a nós o que podemos fazer. Ele mencionou a questão das redes sociais, mas se a gente pensar, por exemplo, nesse caso do inquérito aberto pela PGR contra o Eduardo Bolsonaro, é também o Judiciário e o Ministério Público, no caso a PGR, dizendo ao parlamentar o que ele pode ou não fazer, né? Então a gente passa a ter o usuário tendo de ser chancelado ou autorizado pelo STF a dizer o que pensa nas redes sociais. Você tem o parlamentar tendo de ser chancelado ou autorizado pelo STF e pela PGR para costurar essa ou aquela política externa ou interna. E daqui a pouco esses poderes, daqui a pouco não, já estamos nesse momento, os poderes não da República, eles tomam conta de todos nós. Nós estávamos falando também esses dias do Ives Gandra, que está sendo julgado pela OAB em razão de fazer um estudo jurídico sobre um artigo vigente da Constituição, que é o 142. Então, daqui a pouco a OAB também vai nos dizer, a nós advogados, o que nós podemos ou não estudar, o que artigo da Constituição a gente pode ou não emitir um parecer jurídico. Óbvio que a gente passa a estar na mão, portanto, do Estado ou das entidades privadas ligadas ao Estado, e isso é o fim do Estado. Porque se você precisa de autorização de alguém para existir, só existe aquela pessoa que te autoriza. Você não existe, você subsiste. E esse é o fim do Estado. Obrigada, Marcília. Eu estava até tomando água aqui, eu vou entregar, porque eu estava com essa cara, né? Quero agradecer a sua companhia, agradecer nossos amigos que estão aqui também. Guilherme Fiuza, muito obrigada. Muito obrigado, Rosana, Serrão, Marcília, nossa audiência, e até quarta que vem. Jorge Serrão, de Cenário Novo, aí, muito obrigada. Vamos arrumando, Bate-Caverna em reforma, breve novidades para todo mundo e a Gazeta do Povo cada dia melhor. Tamo juntos e vamos em frente. Até amanhã, gente. Marcília, um tchauzinho então, obrigada, viu? Tchau, Rosana, grande abraço a você, Serrão, Fiuza, toda a audiência. E, bom, você pegou a água aqui, eu peguei o café daqui, estamos quites. Um abração. É verdade, então... Você que está com a gente também, agradeço a sua companhia e você já sabe, coladinho aqui com a gente no Sem Rodeios vem o Entre Linhas e hoje temos o senador Plínio Valério falando da polêmica com Marina Silva, então você não pode perder, fica aqui com a gente que já já vem Mariana Braga com muita informação e muitas entrevistas no Entre Linhas. O Sem Rodeios volta amanhã ao vivo a partir da 1h30 da tarde. Tchau!